Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Coloniano. Vou mandar um forte abraço hoje aqui para alguém que escreveu aqui uma mensagem no canal, tá bom? É a Dulcineia Reis. Ela escreveu o seguinte aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. Aprendi muito hoje, obrigado e até amanhã. Muito obrigado pela sua participação aqui, por ter escrito essa mensagem, tá bom? Sou muito grato a todos que escrevem, todos que acompanham essa mensagem aqui. Bom, mais importante ainda, né, Dulcineia, do que a gente aprender, como você mencionou aí, que você aprendeu muito por meio da mensagem que eu compartilhei ontem, eu acredito que foi o Espírito Santo, ele que merece o crédito, né? O Espírito Santo, ele toca em nós para que nós possamos entender a mensagem. E às vezes o Senhor, né, e o Espírito Santo, ele toca de maneiras diferentes nas pessoas, e com a mesma mensagem as pessoas aprendem coisas diferentes. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua mensagem, e se você está aprendendo muita coisa, é porque o Espírito Santo está te revelando muita coisa por meio dessas mensagens. Mas mais importante ainda do que aprender, é a constância de todos os dias estarmos juntos aqui estudando as Escrituras. É igual falar, o que eu comi há 7 dias atrás? Eu não vou lembrar o que eu comi há 7 dias atrás, o que eu almocei, o que eu jantei. Mas o que eu sei é que aquela alimentação nutriu o meu corpo, nutriu o meu organismo, né? Os meus órgãos. Então, o mais importante é todos os dias a gente estudar as Escrituras. Talvez a gente não vai lembrar o que vai ser falado hoje na mensagem, vai lembrar o que aprendeu hoje. Mas saiba que essa mensagem aqui vai nutrir o seu espírito, né? Vai fortalecer para que nós possamos ter os olhos abertos, os olhos espirituais, cada vez mais entender as coisas do reino de Deus. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, então, a essa mensagem. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui 2 Reis, capítulo 6. Mas antes de falar o contexto histórico aqui dessa escritura, eu quero ler aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 11, versículo 21 e 22, que tem a ver com o contexto histórico que eu quero compartilhar em Reis, 2 Reis, capítulo 6. Aqui diz o seguinte, Lucas, capítulo 11, 21 e 22. Quando o homem valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tens. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos, né? Então eu achei interessante essa parte aqui, porque o Salvador falou que quando a gente está armado, guardando nossa casa, nós estaremos em segurança, né? E uma das maneiras de nós nos armar contra o inimigo é estudar as Escrituras, nos encher de luz, tá bom? Nutrir para que nós possamos estar forte para essa guerra que existe aqui, tá bom? Bom, por que eu compartilhei essa escritura aqui? Aqui em 2 Reis, capítulo 6, começa o versículo aqui dizendo que tem uma guerra, tá bom? A Síria está fazendo guerra contra Israel. E como que é a estratégia da guerra da Síria? Eles querem vencer o exército de Israel. Em Israel havia várias cidades, tá bom? E aí os sírios, eles não podiam atacar de frente essa cidade porque o exército de Israel tinha um exército forte armado. Então, se eles atacassem uma cidade, o exército ficava sabendo e vinha ali por trás e guerreava. Aí juntava o povo da cidade e o povo do exército, né? E venceria então o exército da Síria. Então, antes dele tomar despojo, roubar ali as cidades, ele tinha que vencer o acampamento de Israel, que não ficava assim numa muralha, né? Na verdade, eles ficavam indo de lugar em lugar, de cidade em cidade, para proteger essas cidades aí. E o rei da Síria, ele falou, nós temos que pegar eles de surpresa. Descobre onde é o acampamento do exército de Israel, aí a gente pega eles ali de surpresa e mata eles, e depois a gente vai ficar pelo reino aí, roubando, né, pegando todas as outras cidades, porque o exército já foi destruído. Então essa era a tática, tal como Jesus Cristo ensinou, né? Primeiro ele queria desarmar o valente, o exército de Israel. Bom, só que isso não deu muito certo. Ele armou a estratégia, colocou sentinelas, vigias para saber onde estaria o exército de Israel acampado. E aí, então, quando ele foi atacar, o exército de Israel não estava mais naquele lugar.
E aí ele voltou, armou todo o plano de novo, descobriu onde o exército de Israel estava e foi de novo. E aí quando ele foi atacar, novamente não estava ali. Isso aconteceu mais de 2 vezes, né? Conforme diz o texto aqui, né? As escrituras. E aí ele falou, não é possível, né? Nas próprias palavras do rei, olha o que ele diz aqui no versículo 11, né? Diz assim: E então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. E chamou os seus servos e lhe disse: Não me hás de fazer saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Né? Ele se perturbou com esse incidente, né? Parecia coincidência. Sempre que ele falou, não é coincidência, né? Aliás, ele falou, não é uma coincidência. Toda vez que a gente vai atacar, o exército não está lá mais, né? Então, o que está acontecendo? A gente quer pegar ele. Ele falou, ele reuniu os servos dele e disse: Eu quero saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: eu quero saber quem é o espião entre nós aqui. Né? Vocês têm que descobrir quem é esse espião, porque sempre quando a gente vai atacar o exército de Israel, eles estão preparados, eles já saíram daquele lugar. Então eu quero saber. Ele então achou que havia um espião ali entre eles. Porém, um dos servos, né, da Síria pegou e contou uma novidade para ele aqui que ele não sabia. Versículo 12. E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas nas tuas câmaras de dormir, né? Nas câmaras secretas lá, né? Então, quando ele está fazendo essa reunião de atacar o povo, Deus revela ao profeta Eliseu onde o rei da Síria vai atacar e quando. E aí então o exército de Israel ele se posiciona, sai do lugar e fica atento, né, esperando ali para que eles não sejam pegos de surpresa. Né? Então ele falou, então é o profeta Eliseu que faz isso? Manda buscar, vamos descobrir onde está o profeta Eliseu. Então ele descobriu que o profeta Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. Né? E aí ele vai, manda todo o exército dele, cavalo, tudo, né? Os homens armados cercou a cidade de Dotã. E aí, essa é a parte da mensagem bem interessante, né? Porque o versículo diz assim, quando a cidade está cercada. Versículo 15. E o moço do homem de Deus, ou seja, o ajudante, né, de Eliseu, né? O que aconteceu aqui, ó? Versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. E então o moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E aí Eliseu disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo ao redor de Eliseu. Então olha só essa cena inusitada, né? Eliseu ali que estava estragando a estratégia de guerra dos assírios ali, agora está cercado. E aí quando o jovem, né, aquele moço ali, levanta de manhã, ele vê todo o exército da Síria cercando a cidade, falou, agora não tem jeito, a gente está cercado, pegaram a gente. Pegaram a gente, e aí nessa hora ele fala, ai meu Senhor, o que faremos? Não tem o que fazer. Mas Eliseu, primeira coisa que fala para esse jovem é bem importante, ele fala, não temas. Quando a gente está temendo, né, ou com medo, a gente não enxerga solução para os problemas. Né? E esse temor do jovem, ele só enxergava a dificuldade, ele não estava vendo algo que Eliseu estava vendo. Por isso que Eliseu estava tão calmo. Né? Ele estava vendo ao redor ali do exército, ao redor de Eliseu, uma grande carruagem de fogo, né? Um exército de anjos, né? Guardando Eliseu ali, guardando a cidade. Então Eliseu ele tinha confiança de que não iria acontecer nada. Então ele se vira, né, para o moço que não estava entendendo nada, porque ele falou assim, né? Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu imagino aquele jovem olhando lá, aquele exército todo lá fora e falou, eu sei fazer conta, Eliseu, eu sei fazer conta e a gente é pouco aqui dentro, né? E eles estão em número maior lá fora. Então Eliseu ora, né, a Deus dizendo,
peço-lhe que abra os olhos do moço. E nesse momento, os olhos desse moço se abriu, ele viu, né, um exército de anjos ali. Na verdade, um único anjo seria o suficiente, né, para derrotar todo aquele exército ali, né? Um único anjo poderia derrotar, mas ele viu um exército de anjos, tá bom? Sobre ao redor de Eliseu ali. Então, essa é uma mensagem muito importante porque fala sobre abrir os olhos, sobre enxergar. Então, o que acontece aqui? Quando o exército da Síria ataca, né? Eliseu ele ora agora, só que ele pede ao contrário, ao invés de abrir os olhos, ele pede para fechar os olhos daqueles soldados, dos guerreiros assírios ali, daquela tropa, né, que veio ali para atacá-los. E aí todos eles ficam cegos. E aí Eliseu vai no meio deles e fala: olha, vocês estão na cidade errada, o homem que vocês procuram estão em outro lugar. E aí ele guia esses homens até a cidade de Samaria. Eles estavam em Dotã e foi para Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte, é onde tinha mais gente. E aí também o exército de Israel também estava lá em Samaria, guardando aquela cidade. Então todo o exército da Síria ali, né? Eles entram, toda aquela tropa que veio para pegar Eliseu, eles entram dentro de Samaria, e aí Eliseu novamente ora ali, pedindo para que lhe abra os olhos daqueles soldados. E aí quando eles abrem os olhos ali, eles se veem em grande perigo, porque eles estão dentro do coração de Samaria, cercados, né? E o exército ali, olha só a fala do rei de Israel, quando vê todos cercados ali, né? Vamos lá, aqui... o versículo 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: matei-vos, meu pai. Ele está perguntando: matar-vos-ei, né? Vou matar eles, vamos matá-los, né? Que eles eram os inimigos, eles estavam vindo, eles vieram ali para... Os sírios estavam em guerra, então eles eram inimigo, e o rei de Israel então falou: que nós vamos matar, meu pai. Quando ele diz meu pai, ele está se referindo então ao profeta, né? E aí, olha a resposta de Eliseu, eu gostei bastante. Eliseu responde para ele assim, versículo 22. Mas ele disse: não os matareis. Mataria tu os que tomaste prisioneiro com a tua espada ou com o teu arco? Põe diante eles pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Eu achei muito interessante isso, né? Eliseu ele fala: não, a gente não tem que matar. Você mataria aquele que foi entregue a você pela espada e pelo arco? Ele está falando de tática de guerra. Quando eles atacam uma cidade e aquele povo se rende, eles deixam de matar. E aí aquela cidade vira vassalo deles, né? Começam a pagar tributos para ele. Então na verdade eles não matavam aqueles que se entregavam como prisioneiro. Então ele está falando a mesma coisa. Eles estão aqui, eles são nosso prisioneiro. Um único homem, né? Eliseu, ele fez todos os soldados ali de prisioneiro. Agora eles estavam em apuro, não tinham como eles lutar. Eles estavam no coração ali, dentro da cidade de Samaria, cercado pelo o exército de Israel, cercado pela população de Israel ali. E nesse momento eu lembrei de uma escritura. Tá bom? Vou compartilhar outra escritura que o Salvador Jesus Cristo disse, né? Quando eu cheguei nessa parte, eu lembrei de Mateus capítulo 5, versículo 44 e em diante. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho de vosso Pai que está no céu. Então a gente vê aqui que Jesus Cristo está ensinando que nós devemos amar nossos inimigos. E aqui no Velho Testamento a gente está vendo na prática isso, né? O povo de Israel ali, o rei de Israel, ao invés de matar os seus inimigos, Eliseu, né? Ele fala, dá pão para eles, ele faz um grande banquete, alimenta esses soldados e despede eles, né? Para voltarem para a Síria ali. Então, é na prática o que Jesus Cristo falou aqui, amar os vossos inimigos. A frase que me chamou a atenção aqui, que Jesus Cristo disse, é quando ele fala assim, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ou seja, quando nós perdoamos e fazendo o bem para aquela pessoa que nos maltrata, nós estamos nos tornando mais semelhante ao nosso Pai Celestial. Porque muitas vezes somos nós que desagradamos a Deus e Ele nos perdoa.
Muitas vezes somos nós que vamos contra os mandamentos de Deus e pecamos, e Ele nos perdoa, nos ajuda e nos perdoa. Então, eu vejo essa bondade, né, essa misericórdia que Deus tem para conosco. E então, quando nós temos essa misericórdia, quando as pessoas erram conosco, estão procurando nosso mal e nós perdoamos, é como se nós estivéssemos nos tornando mais semelhante ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial. Por isso essa escritura diz assim, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Quando nós perdoamos, quando nós fazemos o bem àqueles que nos maltratam, nós estamos nos tornando mais semelhante ao nosso Pai Celestial. Já que estamos falando aqui sobre a cegueira, né, que Eliseu causou ali, né, nesses homens, e também quando ele manda abrir os olhos do moço ali, né, as moças aí, quando estiver interessado em uma pessoa, ora, né, para que Deus, Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele enxergue além do meu batom, além da minha maquiagem, enxergue a minha alma, enxergue uma pessoa boa, né, que realmente eu acho que acredito que muitos jovens estão precisando, muitos jovens homens, estão precisando aí que o Senhor ele lhe abra os olhos, né? E não vejam somente com os olhos da carne e possam ver que realmente o que o Senhor quer é que nós formamos famílias eternas, né? Casamentos que vão durar para a eternidade. E não é com os olhos visual que nós devemos escolher pessoas assim, tá bom? Só deixando o recado aí. Bom, eu marquei outras escrituras aqui, falando sobre essa cegueira, mas eu vou compartilhar aqui só uma outra aqui, que é em João capítulo 9, versículo 39, quando Jesus Cristo cura, né, aquele cego de nascença, e aí depois ele encontra com aquele cego de nascença e o cego de nascença o adora. E aí os fariseus, aqueles líderes religiosos, têm uma conversa ali quando ele vê Jesus Cristo ali. Olha só no texto aqui, versículo 39. E disse Jesus, eu vim a este mundo para trazer juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Né? Então, interessante aqui, né? Seria um cego que enxerga. Você já viu um cego que enxerga? Bom, nós podemos ser cegos às vezes de entendimento. Por exemplo, eu não sei ler inglês, tá bom? Inglês é uma língua básica aí para nós aprender, mas tem muita coisa que eu não sei. Então, se eu vejo uma estampa de uma camisa escrita alguma coisa em inglês ali, eu estou enxergando o que está escrito, porém eu não sei o que aquilo significa. Então eu sou um cego que vê. Né? Eu estou enxergando, mas não sei o que é. Né? Mas vocês aí que talvez conheçam de inglês, então eu enxergo, né? Mas eu posso mudar a língua, né? Um japonês, né? Se tiver escrito em japonês alguma coisa numa estampa de uma camiseta, você vai saber o significado? Então esse é o significado de um cego que vê. Você vê, mas você não sabe o significado daquilo. Certa vez até Jesus Cristo disse assim, deixai os cegos condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Né? Então ele está falando de uma cegueira espiritual. Então quando ele fala aqui, né, que ele veio para aqueles que são cegos vejam, e os que acham que veem sejam cegos, né, aqueles que se acham religiosos, que se acham melhor do que outras pessoas, eles não estão enxergando na verdade, tá bom? E aí o texto continua aqui, e aqueles fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? Eles fizeram a pergunta, também agora nós somos cegos? Não era ele o cego e agora vê? Agora nós que estamos enxergando somos cegos também? Aí Jesus Cristo disse, se fosseis cegos, não tereis pecados, mas agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Né? Outra coisa também que faz com que nós sejamos cegos, lembrando do sonho de Leí, que se levantou uma névoa, né, de escuridão. Ele estava segurando numa barra de ferro, a barra de ferro conduzia até a árvore da vida, né, até o amor de Deus, até Jesus Cristo. E essa barra de ferro, né, nesse sonho representa a palavra de Deus. Se nós estivermos agarrados à palavra de Deus, a gente vai como se fosse um corrimão, né, que vai ali e se estende até a árvore a árvore da vida ali, né, que ele viu. E aí, o que cega os homens? Era um nevoeiro fazia com que as pessoas se perdessem, cegava as pessoas ali, e se a pessoa se desagarrasse
daquele corrimão, daquela barra de ferro, né, ela não acharia o caminho. Então é importante a gente estar apegado aí na palavra de Deus, estudar as escrituras todos os dias. O versículo diz o seguinte aqui, é 1 Néfi capítulo 12, versículo 17, para finalizar. E as névoas de escuridão são as tentações do diabo, que cega os olhos e endurece o coração dos filhos dos homens, conduzindo-os a caminhos espaçosos, para que pereçam e se percam. Então o que nos cega são as tentações do diabo, né? As pessoas acabam acreditando, esse caminho aqui é mais agradável, né? Isso aqui que traz felicidade, e acaba se enganando e deixando de frequentar a igreja, de fazer um compromisso com Deus. Então essas tentações nos cegam. Esse é o nevoeiro a qual o anjo está explicando a Néfi, que simbolizava ali aquele nevoeiro que cega as pessoas, tá bom? Eu deixo essa mensagem com todos vocês para que nós possamos ter visão, enxergar o Evangelho, que nós possamos enxergar a nós mesmos como Deus nos enxerga. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma boa visão de nós e um potencial a qual nós podemos chegar. Que nós possamos enxergar as outras pessoas como filho de Deus e a nós mesmos como filho de Deus, e enxergar como Deus nos enxerga e como Deus enxerga as outras pessoas. É essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.